Fala galera, então, como vai? Essa é a nossa aula número 1 de metalografia. Hoje nós vamos falar sobre definições básicas, caracterização macrográfica e micrográfica dos materiais, dentro dessa área de metalografia, beleza? Bom, uma dicasinha, antes de iniciar o curso, coloquem sempre na melhor velocidade de exibição do vídeo, para que vocês consigam acompanhar de uma melhor forma aí, certo? Os vídeos serão relativamente curtos, mas eu vou tentar detalhar muita coisa aí da metalografia. Ao final, dessas aulas teóricas, teremos aí demonstração de aulas práticas, beleza? Sobre a metalografia, das etapas da metalografia. E basicamente é isso. Vamos lá para a nossa aula de número 1. Bom, galera, para a gente iniciar, vamos nos perguntar o que é metalografia. Nós temos alguns conceitos mais formais, mas vamos ver esse primeiro aqui dentro do controle de qualidade na indústria. Então, na indústria metalúrgica, o controle de qualidade avalia os produtos através de controle dimensional, que aí seria a área da metrologia. Quem faz esse controle dimensional das dimensões, se estão dentro das tolerâncias do projeto, é a metrologia. E as características estruturais, o controle estrutural dos materiais é feito pela metalografia, beleza? Então, dentro dessa área do controle de qualidade, a gente pode definir a metalografia dessa forma, É o controle estrutural dos materiais, certo? Mas um conceito aí mais formal de metalografia seria esse aqui, ó. A metalografia é o ramo da tecnologia que estuda e interpreta a macro e microestrutura dos metais, ligas e outros materiais de engenharia, como também a relação entre suas composições químicas, propriedades físicas e mecânicas. É um conceito mais formal, portanto um pouco mais difícil de compreender. Mas vamos lá. O que vem a ser a metalografia de fato? Bom, galera, quando a gente, tanto na indústria de produção, na indústria metalúrgica, quanto na indústria de operação, imagine que um determinado material falhou, você precisa identificar o que foi que aconteceu ali, qual é a história daquele material para ter ocorrido a falha. Em pesquisas, beleza? Então, nas universidades, institutos federais, é muito comum que a gente utilize a metalografia para fazer a relação entre justamente as características químicas, físicas e mecânicas dos materiais, certo? Então, a metalografia é que vai proporcionar que você entenda essas características do material, principalmente o material metálico, ok? Então, o controle estrutural preocupa-se com o material que forma a peça, sua composição, propriedade, estrutura, aplicação, etc. E classifica-se em o controle estrutural, beleza? Que é esse que a gente viu lá na indústria metalúrgica, dentro do controle de qualidade. Então, ensaios físicos, esse a gente não vai estudar aqui em metalografia, beleza? Não entra aqui. Análise química também não vamos estudar, mas faz parte aí do controle estrutural. Ensaio metalográfico, esse é o que a gente vai estudar, vamos nos ater aqui. E ensaios especiais, beleza? Então, vamos falar mais sobre ensaio metalográfico, sobre todas as suas etapas, detalhes dessas etapas, ok? Bom, e onde a metalografia é aplicada? Basicamente, no controle de qualidade na indústria metalúrgica. Então é o seguinte, a indústria metalúrgica é aquela indústria que vai produzir as peças de aço, ferro fundido. Então, por exemplo, vou colocar o nome de uma indústria aqui que eu já fui, a Durametal. Durametal é uma indústria que fabrica tambores para caminhão, para freio de caminhão. Eu acredito que é isso. Então lá eles vão ter todo um processo onde o material fundido passa por uma etapa de moldagem, e você tem outras etapas até você ter aquele tambor de freio de caminhão pronto, beleza? Então eles saem do material realmente fundido até o material solidificado e pronto, ok? É necessário, toda vida que eles produzem um lote de tambores, que eles façam a verificação daquele material. Então eles coletam corpos de provas, amostras ali dos tambores de cada lote e fazem a análise metalográfica para saber se está dentro dos padrões de qualidade deles, ok? Isso na parte de controle estrutural, dentre outros ensaios também. Serve também na indústria de tratamentos térmicos,
Da mesma forma, você faz o tratamento térmico, você dá temperatura ao material metálico e aí as suas características devem ser verificadas para saber se está tudo de acordo, né, com o que foi projetado, programado. Na indústria de revestimentos metálicos, pesquisas, né, muito importante, eu mesmo já trabalhei bastante, né, nessa parte de pesquisa com a metalografia, para fazer análise microestrutural dos materiais que eu fabricava, né, no caso por metalurgia do pó. Então, né, dentro dessa área de metalurgia do pó, eu fabricava uma pequena amostra e fazia a sua análise, né, para entender o que é que a minha rota de fabricação estava gerando, né, em termos de características mecânicas, né, e propriedades estruturais do material. Para perícias também muito importante, né, então dentro da indústria petrolífera, por exemplo, você tem as tubulações que comumente vão falhar, tá? Você tem as soldas, né, ali vai entrar na parte de inspeções, você tem as caldeiras, né, e toda vida que o material falha ali, um material metálico, né, na indústria falha, é necessário que se faça uma perícia e até mesmo para acompanhar a vida daquele material, como está sendo. Então, a metalografia, ela dá um suporte muito forte dentro dessas perícias. Nós temos também as inspeções, né? As inspeções, eu falei, né, justamente das soldas. Olha esse rapazinho aqui, fazendo uma inspeção de campo, né, num cordão de solda em um tubo. Beleza? Então, normalmente a soldagem é uma área em que quando você tem materiais não, elementos onde você vai aplicar bastante esforço, né, como é o caso de uma tubulação dessa, de gás, não sei de que é essa tubulação, mas de gás ou uma caldeira, você tem que saber se o seu material ali vai resistir, né, àqueles esforços, né, para evitar grandes acidentes e, portanto, as inspeções em solda são feitas e a metalografia está lá dando suporte também a essas inspeções. Beleza? Galera, assistam aí os vídeos nesses links, né? Um vai falar aí sobre a metalografia dentro do exame de falhas, né? E o outro está falando sobre a preparação metalográfica mesmo, né? Que a gente vai tratar aqui, ok? Então dê uma olhadinha, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, ó, vendo aí as aplicações, então, quando a gente tem falhas desses tipos, né, olha a trinca aqui, né, você pode fazer uma análise do material e verificar o que foi que aconteceu para que essa falha tenha ocorrido, né, se as condições de uso daqueles equipamentos sempre foram as mesmas e mesmo assim ele falhou, né? Então, aqui está uma imagem metalográfica, né, só para a gente ver o que vai acontecer. Então, através da microscopia, a gente consegue obter esse tipo de imagem, certo? E aí você consegue identificar quais são as fases, né? A microestrutura do material. Você consegue identificar por quais processos de fabricação ele passou, se foi uma conformação mecânica, né? Se ele foi fundido e depois passou por uma conformação e por aí vai, tá? Então você consegue identificar várias características do material através da metalografia. A gente faz toda uma preparação metalográfica para obter essas imagens aqui e a partir daí a gente interpreta o que foi que aconteceu. Então mais imagens aí, essa imagem aí ela já é do meu mestrado, se eu não me engano, tá? Então, né, aqui a gente tem uma imagem, né, com ampliação pequena, e aí eu fui ampliando para saber o que estava acontecendo no material, né, em que eu tinha uma sintetização em fase líquida. Tudo bem? Então, aqui são imagens, né, microscópicas, beleza? Né, realizadas para que eu analisasse, interpretasse o que foi que aconteceu na minha rota de fabricação. Beleza? A metalografia, né, na área de inspeção aqui, então nós temos os cordões de solda, temos algumas macrografias aqui, né, no intuito de informar, né, se aquele cordão está dentro das especificações de projeto. Então aí você tira algumas medidas aqui, né, do cordão para saber se está tudo de acordo com o projeto e inspeciona. Beleza? Então, ó, para conseguir relacionar os aspectos estruturais observados numa amostra, que é o corpo de prova, né, e suas propriedades físicas, químicas e mecânicas, define-se uma série de procedimentos que constituem o exame metalográfico. Tá? Então, a gente começa retirando, né,
uma amostra, um corpo de prova, beleza? Depois nós vamos embutir essa nossa amostra para poder manusear, né? Às vezes você tem um corpo de prova que você não precisa embutir, certo? Ele já tem tamanho suficiente, né? Já tem uma possibilidade que você pegue ele e consiga partir para as próximas etapas da preparação metalográfica sem necessidade de embutimento. Mas aqui, ó, por exemplo, está embutido. Aqui está a nossa amostra metálica e por fora aqui tem um corpo, né, que a gente embutiu aí esse corpo essa amostra para que a gente pudesse manusear para levar justamente aqui para as próximas etapas, que são lixamento e polimento. Então, lá no lixamento e polimento, tem vários tipos, né? O que nós vamos estudar é justamente esse aqui, né? Lixamento manual e polimento manual, né? Mas você tem também as máquinas que fazem isso, beleza? E por fim, saiu daqui, né? Vai ter a limpeza das amostras e aí você vai levar finalmente para fazer um exame macroscópico ou microscópico para obter as imagens que vão permitir que você interprete o que foi que ocorreu naquele material, quais são as fases presentes, né? O que material é aquele. Então, dependendo da sua aplicação, é que você vai interpretar de acordo com aquele seu interesse, ok? Então, ó, dentro do ensaio metalográfico, né, a gente vai procurar relacionar a estrutura íntima do material com as suas propriedades físicas, com o processo de fabricação, isso aqui é muito interessante, certo? Com o desempenho de suas funções e outros. Ele pode ser um exame, né, macrográfico ou micrográfico. Né? Esse ensaio metalográfico pode ser por macrografia ou por micrografias. Beleza? Então, nas soldas, por exemplo, olha aqui esse cordãozinho de solda. Você tem uma macrografia aqui em que você consegue, né, através de um maquinário, através das escalas aqui da sua imagem, colocar as medidas, né, importantes aí para aquela solda, tudo bem? Então, dentro das inspeções, isso aí vai ser muito utilizado, as macrografias. Dentro das pesquisas, análises de falhas, controle de qualidade, podemos dizer que as micrografias são bem mais utilizadas, né? Então, essas micrografias aqui, em que a gente utiliza microscópio óptico, microscópio eletrônico de varredura, microscópio de transmissão. Esse tipo de micrografia é mais utilizado, né, dentro dessas áreas que eu falei, ok? Então, o que é a macroscopia? Examina-se a olho nu ou com pouca ampliação, então até 64 vezes de ampliação, né, de 5 a 64, o aspecto de uma superfície após devidamente polida e atacada por um reagente adequado. Por seu intermédio, tem-se uma ideia do conjunto referente à homogeneidade do material, a distribuição e natureza das falhas, impureza e ao processo de fabricação, qualidade de solda, profundidade de tratamentos térmicos, entre outras características. Então, vamos analisar aqui no caso das soldagens, por exemplo. O que é que acontece? Quando você solda o material, né, quando você produz um cordão de solda, como é o caso aqui, o que é que vai ocorrer? Uma solda dessa em ângulo, independente do tipo de solda que for, você vai transferir muito calor, né, daquele material que foi adicionado, né, para a sua peça. Então, nós temos várias zonas aí dentro do cordão de solda, não somente no cordão de solda mais próximo a ele. Ó. Dá para ver aqui nessa região, por exemplo, essa região aqui, que o metal está diferente dessa outra região. Dá para ver isso aqui também. É diferente, certo? Porque ali você tem uma zona termicamente afetada, você criou uma trinca aqui, certo? Criou uma trinca aqui. Então, é necessário que se inspecione como é que ficou, né, o seu material, né, as proximidades do material em relação à sua solda e a própria solda aqui em si deve ser analisada, tá? Então, as impurezas que ficaram na interface aqui do cordão de solda, são muito importantes para definir o que vai acontecer no futuro, para definir a qualidade da solda, as impurezas no próprio cordão, tudo bem? As falhas no cordão de solda, certo? Você tem vários tipos de falhas, você pode ter umas crateras aqui nas laterais, pode ter porosidade. Então, tudo isso vai ser definido através da macrografia para esse tipo de aplicação, né? No caso da inspeção de soldas. Beleza? Dentro da área de tratamentos térmicos também, aqui nós temos
outro tipo de soldagem, beleza? Então, é basicamente isso. A macroscopia também pode ser útil para a identificação de defeitos nas peças, né, metálicas e também para identificar qual foi o processo de fabricação pelo qual aquela peça passou. Então você tem duas possibilidades aqui, né? Realizar um corte transversal na peça ou um corte longitudinal, né? Que estão os dois tipos de corte, né? Corte na seção transversal, corte na seção longitudinal. Se você faz o corte transversal, você pode identificar vários defeitos, né? Como, por exemplo, forma e intensidade de segregações, posição, forma e dimensões de bolhas, né? Lá naquele material, forma e dimensões de dendritas, existência de restos de vazios, profundidade de têmpera, etc. Tá? Então, são aplicações, né, úteis quando você faz o corte transversal da peça. Se a seção é homogênea ou não, ou seja, se as suas fases estão distribuídas igualmente, né, pela seção, tá? Você tem a microestrutura e se essa microestrutura está igual, né, ao longo, né, da seção, do centro ali da peça, indo em direção à sua periferia. Né? Então, até mesmo a natureza do material aqui, né, pode ser verificada com a macroscopia através da seção transversal. Já se o corte for longitudinal, aí nós vamos verificar, ó, o processo de fabricação pelo qual a peça passou, ó, se a peça é uma peça fundida, forjada ou laminada, por exemplo. Né? Então você consegue ver marcas ali desses processos de fabricação. Se a peça foi estampada ou torneada, né, que são também processos aí, né, de conformação, aqui no caso da estampagem, né, e o torneamento, processo de fabricação por usinagem, beleza? Se houve solda nas barras, né, extensão dos tratamentos térmicos superficiais. Então, tudo isso pode ser verificado através das seções longitudinais. O que é importante a gente destacar aqui? Essas marcas aí já são bem conhecidas dos profissionais que trabalham nessa área. Então, quando eles fazem esses cortes, eles conseguem identificar com mais facilidade esses tipos de características através das macroscopias, né, dessas peças. Já em relação à microscopia, né, é a análise dos produtos metalúrgicos com auxílio de um microscópio. O aumento vai ser bem maior, permitindo estudar as fases presentes, tamanho dos grãos, disposição dos constituintes, presença de defeitos, etc. Então aqui já é uma análise mais aprofundada. Você consegue identificar muito mais características do material através dessa análise por microscopia. Existe toda uma técnica associada ao estudo por microscópio das amostras. A preparação do corpo de prova deve representar a peça em estudo, né? Deve representar a peça em estudo. Então, o seu corpo de prova, a sua amostra da peça, deve representar, de fato, aquela peça em funcionamento. Então, você deve ter o maior cuidado para extrair uma amostra, né, que seja verdadeiramente correspondente à peça original e não deve sofrer alterações em sua estrutura. Beleza? Então, as etapas, né, para fazer a microscopia são corte da amostra, né, retirar o corpo de prova ou fabricar mesmo essa amostra, né, como no caso da minha pesquisa, como eu mostrei, o embutimento do corpo de prova, se for necessário, às vezes não é necessário realizar o embutimento, lixamento ou pré-polimento, polimento, ataque da superfície preparada e, por fim, microscopia. Beleza? Então essas são as etapas que a gente vai estudar, né, nas próximas aulas, né? Vamos começar falando aqui, por exemplo, do corte da amostra, né, e do embutimento em uma determinada aula, lixamento e pré-polimento outra aula. Vamos falar sobre polimento e ataque químico em outra aula, beleza? E aí a gente vai tentar detalhar todas essas etapas aí que fazem parte da metalografia, ok? Então, para que a gente realize a microscopia, é necessário antes que se realizem todas essas etapas, assim como é necessário também para a macroscopia, tá? Eu só estou dando uma ênfase aqui na parte da microscopia. Tudo bem? Então, ó, algumas imagens aí de microscopia, né, em que a gente consegue identificar através também de outras técnicas da análise microestrutural, a gente consegue identificar fases presentes, né? Lógico que a gente sabe também os materiais em que se fabricaram as amostras, consegue identificar defeitos, certo? Consegue identificar homogeneidade da amostra e por aí vai, beleza? Aqui, ó, uma microscopia, por exemplo, de pós-metálicos.
Então a gente consegue identificar a morfologia, né? Nós conseguimos determinar, na verdade, a morfologia do pó metálico através de microscopia. Só para a gente ver que existem também, né, outras aplicações da microscopia óptica, né? Não somente a análise, né? A gente também pode determinar morfologia, determinar propriedades através da microscopia, beleza? Então vamos para a nossa próxima aula. Até mais!